Agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. 8 horas, 20 horas em ponto. Britânicos. Isso. Bom, vou esperar algumas pessoas entrarem. Tem algumas pessoas que já estão entrando. Olá. Olá, boa noite para todos. O assunto de hoje é extremamente interessante, porque é a parte mais importante de qualquer tratamento de reprodução assistida, ou entre as mais importantes, que é a estimulação ovariana e a escolha do melhor protocolo. Acho que foi o que mais teve pergunta até agora, né? Que já chegaram bastante perguntas aqui. E vai ser impossível responder todos que já chegaram antecipadamente. Com certeza. Mas o que eu quero fazer antes um comentário importante, que é a coisa que mais se fala hoje em dia, que é a individualização e personalização dos tratamentos. Se fala muito em individualização e personalização dos tratamentos, mas na verdade qualquer tratamento que se faz na medicina deve ser individualizado e personalizado. Tem uma frase muito antiga que se diz: você não trata a doença de um paciente, você trata um paciente com a doença. Querendo dizer isso, que a personalização e a individualização dos tratamentos é uma coisa que existe há muito tempo e só pode ser feita desta maneira. Eu quero dizer assim, que para você, antes de selecionar qual vai ser o tipo de protocolo, qual tipo de medicamento, saber qual vai ser o seu objetivo. Por exemplo, se é um coito programado, um tratamento simples, uma inseminação artificial, você vai dar um medicamento para que você obtenha no máximo 2 ou no máximo 3 folículos. Se for uma fertilização in vitro, você pode obter mais folículos, porque você quer ter muitos óvulos para que você tenha uma chance maior de ter embriões saudáveis e uma chance de gravidez. Partindo desse princípio, nós vamos dar continuidade e eu vou passar para a doutora Paula responder já algumas das perguntas que ela tem com ela. Eu acho importante a gente falar brevemente assim das medicações que a gente tem disponíveis no mercado hoje para indução da ovulação. São muitas, né? Mas basicamente a gente tem as medicações via oral, que elas atuam com o nosso próprio FSH. Elas vão estimular o nosso organismo a aumentar a produção do FSH endógeno, que é o citrato de clomisfeno e os CERMs, os inibidores da aromatase, né? O clomídio, o letrozol, o indux, né? Essas medicações normalmente produzem uma resposta unifolicular, com um folículo ou no máximo 2, 3 folículos, tá? E elas são utilizadas mais para os tratamentos de baixa complexidade ou em associação em algum protocolo de alta complexidade de fertilização in vitro, tá? A partir do momento que a gente deseja uma estimulação da ovulação e todo o tratamento de reprodução assistido depende de uma estimulação, de uma boa estimulação ovariana, é isso que vai produzir para a gente mais óvulos e dar melhores resultados, aí a gente passa para usar as gonadotrofinas. O que é isso? É o FSH, o mesmo hormônio folículo estimulante que vai estimular o crescimento de um folículo, só que em doses muito acima do fisiológico, porque o nosso objetivo aí não vai ser produzir um folículo, que é o que o nosso organismo produz naturalmente, mas produzir o máximo de folículos que aquele ovário nos permita naquele ciclo, tá? Então a gente tem 2 tipos de gonadotrofina. As gonadotrofinas que são extraídas da urina de mulheres menopausadas. Então, a mulher, quando ela está na menopausa, ela produz um FSH em grande quantidade, os níveis de FSH ficam bastante altos, e esse FSH é eliminado na urina. A partir daí, as indústrias farmacêuticas conseguiram formar essas medicações. Então, são várias opções no mercado, tem várias indústrias que fazem isso, tá? Então, os FSH urinários seriam o Menopur, o Merional, o Fostimon, o Bravelle, tá? E tem o FSH recombinante, que é uma molécula não extraída da urina de mulheres, mas ele é feito no laboratório, muito semelhante à molécula do FSH do nosso organismo, tá? Então, são as medicações, o Gonal, o Puregon, o Recovel, o Elonva, esqueci de mais algum... Não estou todos incluídos. Exatamente. O Luveris é um LH recombinante, o Pergoveris, que é uma associação do FSH com LH recombinante, tá? E muitas vezes as pacientes perguntam, tá, mas e qual que é o melhor, né? É importante saber que todas essas medicações são eficazes, a maioria dos estudos mostra semelhança em número de óvulos, em taxa de gestação, e a gente tem que ver o que é melhor para cada paciente. Às vezes o que é melhor para mim não é melhor para você. E vai de um pouco assim, da gente olhar o ovário, de ver como o Dr. Arnaldo falou, de qual que é o objetivo, de conseguir muitos óvulos ou não quero uma resposta tão
importante. A gente já sabe que quando associa o LH em mulheres talvez com mais de 35 anos seja um pouco melhor, em quem tem ovário policístico talvez seja melhor evitar, mas isso tem que ser individualizado e é com bastante prática que a gente vai conseguindo definir qual que é o melhor protocolo para aquela paciente. Então, isso vai de encontro aqui à pergunta da Luana, que ela pergunta quais as medicações devem ser utilizadas e como escolher a ideal, né, doutor Arnaldo? Quer responder para ela? Olha, eu vou lhe falar uma coisa. O mais importante, antes do início da escolha do protocolo, é conhecer bem a paciente que você vai estimular e, mais especificamente, o ovário dessa paciente. Se logo numa primeira consulta se faz um ultrassom para se contar os folículos antrais, se avalia os MFSH, que é muito simples, e o hormônio multimileriano. Desta maneira nós teremos um modo de saber qual o potencial reprodutivo desse ovário. Se ele vai precisar de mais carga hormonal para ser estimulado ou de menos. Então, só nessa primeira avaliação, temos que avaliar a reserva ovariana. Então, é assim que se começa. Mas eu quero já entrar em duas perguntas que foram repetidamente feitas há alguns dias e sempre são feitas, que são sobre Minifiv e Duostin. Duostin acho que é o termo mais falado nas redes sociais e acho muito importante que a gente fale e explique isso. Duostin é você fazer uma dupla estimulação no mesmo ciclo. Você tem a primeira onda, que é a primeira fase folicular, e a segunda onda que vem depois, na segunda fase, que é a fase lútea. Então, o Duostin corresponde a você estimular a primeira fase, normal, e depois mais uma vez na segunda fase. Mas é muito importante saber que o Duostin não se aplica para todas as pacientes. Existem aqueles casos que são altamente recomendáveis, aqueles que são médio recomendáveis e aqueles que são pouco recomendáveis. E qual a diferença? Se você faz uma estimulação na primeira fase, se você foi bem, e você no momento que vai coletar o próximo dia da decisão da medicação final, o trigger, você observa que você tem muitos folículos pequenos que não podem ser aspirados por serem pequenos, esse sim é um caso altamente recomendável, porque você provavelmente vai ter mais ovos na segunda fase que na primeira fase. Aquele que é médio recomendável, quando o número de ovos na primeira fase é semelhante ao número de ovos pequenininhos que serão usados na segunda fase. E por que eu falo que é médio recomendável? Porque normalmente na segunda fase os dias de estimulação são mais dias necessários. Se consome mais medicamento, são mais injeções e nem sempre representa uma grande vantagem. E aquele que é pouco recomendável, no meu entender, são aquelas pacientes que têm muito baixa resposta ovariana, tem um hormônio multimileriano muito baixo, você tem 2, 3 folículos, não observa nenhum folículo. Esse caso deve se ponderar muito bem da real vantagem do Duostin, porque ela vai consumir muito mais medicamento, muito mais injeções, muito mais dias de indução e no final você vai ter o mesmo número de óvulos que você teve na primeira fase, gastando mais remédio, mais dias e mais injeções. Nesse caso, talvez, e aí deve ser ponderado e individualizado para cada paciente, se não vale a pena repetir num outro momento, com menos medicamento, que até seria o Minifiv. E aí já entro para falar do Minifiv. Minifiv é uma baixa quantidade de medicamento, bem pouco. Se aplica para todas as pacientes? Não. Nenhum tratamento é para todas as pacientes. Deve ser muito bem individualizado também. Porque pacientes que têm baixíssima resposta, um baixíssimo hormônio multimileriano, não vai fazer a mínima diferença se você der uma quantidade enorme de medicamentos ou se você der pouquinho. Você vai conseguir o mesmo objetivo, isso é, vai ter 2 ou 3 ovos no máximo se você usar 300, 350 unidades de gonadotrofina e usar uma medicação com clomifene, Femara ou um pouquinho de menopor, qualquer gonadotrofina. Esses casos devem ser muito bem ponderados também. Qual a indicação do Minifiv ou do Duostin? Cada paciente tem a sua indicação e só o médico que avaliou bem a paciente antes do início da estimulação ovariana será capaz de decidir qual o melhor protocolo para ela. É isso que a Suelen está perguntando, se existe um protocolo definido, né, para o Duostin ou para qualquer outro estímulo. Eu acho assim, Suelen, um bom médico de reprodução é aquele que sabe lidar com todas as medicações, né? A gente aqui não tem um protocolo definido, a gente gosta de misturar medicações,
de repente você não foi bem num protocolo, no próximo ciclo a gente tentar outra coisa. É importante que o médico de reprodução saiba mexer com todas as medicações que estão disponíveis no mercado e não usar sempre aquele protocolo receita de bolo, até porque isso não vai bem para todo mundo, né? A gente realmente tem que individualizar cada vez mais, né? Existe um exame onde pode nos ajudar a escolher a melhor medicação para paciente, que é a pesquisa do polimorfismo do receptor de FSH, tá? Esse exame não é indicado para todo mundo. Eu acho que a principal indicação dele é quando, por exemplo, tem uma paciente onde a gente esperava uma boa resposta e ela não teve, né? Porque existem alguns grupos de pacientes, aqueles que a gente espera uma boa resposta e ela responde bem, aquele que a gente já sabe que não vai ter uma boa resposta, que tem uma reserva ovariana baixa, que tem uma idade mais avançada, mas tem um grupo de pacientes onde a gente espera que ia tudo bem, estava esperando uma ótima resposta e ela não tem. Talvez esse seja o grupo de pacientes em que mais se indica a gente avaliar se ela tem um polimorfismo, ou seja, ela tem uma resposta que pode ser melhor só ao FSH recombinante ou só ao FSH urinário, depende do tipo que ela tem. Tem algumas pacientes que têm uma mutação nesse gene que interfere na maneira de como ela vai metabolizar essas medicações. Não está errado também a gente fazer o exame antes de começar um ciclo para avaliar qual que é melhor, tá? Porque a gente gosta de fazer, às vezes misturar, né? Fazer uma parte com FSH recombinante, uma parte com FSH urinário, uma associação das medicações que acaba indo bem, dependendo do tipo de paciente, tá? Uma outra pergunta da Sueli é a respeito do hiperestímulo ovariano, né? Boa pergunta. Acho que é bom falar sobre... O hiperestímulo ovariano, assim, a síndrome do hiperestímulo, que é uma coisa diferente, porque todo ovário em tratamentos de reprodução assistida ou em fertilização in vitro, ele é hiperestimulado. O problema é a síndrome do hiperestímulo, quando a paciente tem muitos óvulos e aparece depois da coleta dos óvulos. A barriga enche de líquido, ela tem uma ascite, um desconforto exagerado, tendo que até que algumas vezes ser internada no hospital. Mas isso, hoje em dia, isso não acontece mais. No passado isso acontecia com mais frequência, porque o congelamento de embriões e de óvulos era uma coisa muito precária. Então você fazia o HCG, que é o Ovidrel, o Choriomon. Hoje em dia, quando você tem na sua frente uma paciente que tem muitos óvulos, você não vai fazer aquele trigger final que nós chamamos para maturar os óvulos com o HCG ou o Choriomon. Não, a gente não faz isso. A gente usa uma outra medicação que é o análogo do LH, que é o Bonapeptil ou o Lupron. Com isso, nós evitamos em quase 100% a possibilidade de ter uma síndrome de hiperestímulo. Então, hoje em dia, nós não temos hiperestímulo, ou raríssimas vezes. Eu tive sim, aliás, um hiperestímulo com uma paciente que tinha simplesmente 8 óvulos. Vai ser uma coisa incomum. A proposta nesse caso era transferir no mesmo ciclo, tinha 8 óvulos, foi feito o Ovidrel e ela teve um hiperestímulo desagradável. Não chegou a ser tão grave assim, mas precisou ficar em repouso. Isso é muito raro, mas não chega a situações extremas como tinha no passado. E eu vou aproveitar já responder alguma pergunta que veio sobre ciclo longo. Você. Eu acho que assim, o ciclo longo está cada vez mais caindo por terra, né? A gente tem ultimamente muito mais costume de fazer o ciclo curto. O que é isso? A gente tem 2 medicações para fazer o bloqueio do ovário. Por quê? Na fertilização in vitro a gente não quer que a paciente ovule, porque a gente quer captar os óvulos antes dessa ovulação. Então a gente precisa bloquear o pico para que ela não tenha uma ovulação antes que a gente consiga coletar os óvulos. Para esse bloqueio existem 2 tipos de medicação. O antagonista, que é o que a gente usa no ciclo curto, e o agonista, que é o que a gente usa no ciclo longo. O agonista demora mais tempo para fazer esse bloqueio no ovário, por isso a gente chama de ciclo longo. É um ciclo que a gente tem que começar com o bloqueio antes mesmo da paciente menstruar, tá? No ciclo longo, era muito maior o risco de ter hiperestímulo, porque a gente, para desencadear a ovulação, tinha que fazer o Ovidrel, o HCG, que é a medicação que desencadeia o hiperestímulo ovariano. Então, cada vez mais a gente tem abandonado esse tipo de ciclo, que não é tão seguro, que aumentava o risco de hiperestímulo, para fazer o ciclo com o antagonista. O antagonista, ele faz um bloqueio imediato, então a gente pode começar com o bloqueador só no momento que o nível de estradiol sobe muito, na hora que os folículos já estão com um tamanho maior. E aí, nesse caso, a gente pode desencadear a ovulação
com o agonista, e aí não desencadeia essa síndrome do hiperestímulo. A paciente pode ter até alguns sintomas do aumento do estradiol, quando ela tem muitos folículos, mas isso é autolimitado, né? Então, ultimamente a gente prefere os ciclos de antagonista. É lógico que ainda existe espaço, em alguns casos, para fazer o ciclo longo, em protocolos de baixa resposta, em pacientes que têm endometriose. Então, em casos muito selecionados, a gente usa ainda assim, mas não é a maioria, não é o ciclo de eleição. A gente tem preferido fazer os ciclos com antagonista, até porque aqui a gente faz de sábado, de domingo, não tem problema de ter que pular. Antigamente os laboratórios não abriam, então a gente tinha que programar para todo mundo menstruar ao mesmo tempo, e agora não tem mais essa preocupação, a gente consegue fazer em qualquer dia da semana, então é uma preferência fazer com muita frequência o ciclo curto, né? Tem uma pergunta da Júlia sobre ovário policístico e estimulação ovariana. Ovário policístico, as pessoas na maioria sabem, é quando você tem aquele ovário cheio de pequenos folículozinhos, vários folículozinhos, e se tiver a síndrome dos ovários policísticos, são pessoas que tendem a ser mais obesas, têm pelos em excesso e menstruam a cada 2 meses. Essa é a síndrome dos ovários policísticos, que a gente abrevia para SOP. E não há dúvida que estimular o ovário e o ovário policístico é um dos grandes desafios na medicina reprodutiva. Porque qualquer dose de hormônio, você pode ter um estímulo exagerado e às vezes ele não responde absolutamente nada. Quando nós fazemos uma fertilização in vitro em pacientes com ovário policístico, nós hoje em dia estamos bem tranquilos, porque se ela produzir 20, 30, 40 óvulos, ela vai cair nessa recomendação de usar o análogo, que não o ovidrel, não choromon, e congelar os embriões. Então ela não terá a síndrome dos ovários policísticos. Talvez o maior desafio para quem tem ovários policísticos é achar a exata composição, a exata associação de medicamentos. É como associar. Em ovário policístico é muito comum a associação de uma gonadotrofina, Recovel, Gonal, Puregon, desses medicamentos, com um medicamento via oral. Pode ser o clomifene, que é o Clomídio indux, ou o letrozol, que é o letrozol, que todos já conhecem por essa marca. É a associação melhor. Então, o ovário policístico merece, na grande maioria das vezes, uma estimulação ovariana, mesmo que seja para um coito programado, que nós chamamos de namoro programado, porque essas mulheres menstruam a cada 2 meses, ou 45 dias, ou mais do que 2 meses, e não conseguem saber qual o momento que elas estão ovulando. Então, nós precisamos sincronizar esse ciclo menstrual para que saibamos exatamente qual o dia de ter o que está ovulando, para nesse dia recomendar a relação sexual, se for um coito programado, fazer a inseminação, se for inseminação, ou o dia correto de colher os ovos. E no caso dos ovários policísticos, tem que fazer uma avaliação não só da reserva ovariana, que é muito grande, como também a parte de glicemia, a parte de resistência à insulina, porque esses pacientes costumam ter uma resistência à insulina como causador do seu ovário policístico, e aí nós associamos na estimulação ovariana os medicamentos como o mioinositol, que é uma medicação muito útil para o ovário policístico, ou o glifage. Então, nesse caso, mais uma vez, deve ser individualizado, personalizado, e a associação desses medicamentos deve ser bem ponderada para que seja uma indução com ótimos resultados. O maior medo é na baixa complexidade, né? Às vezes com dose mínima, em dias alternados, elas ainda produzem muitos folículos e acaba tendo que cancelar ou converter, né? Porque... Nessa semana mesmo eu tive um caso de converter, mas foi muito bem. Ela começou com uma dose pequena para ter 2, 3 óvulos, e no final nós vieram já muitos óvulos, ela optou por converter e nós tivemos 22 óvulos de ótima qualidade e formou embriões lindos, maravilhosos. Ela ficou felicíssima, não é o que estava programado, e ela estava em condições preparada, porque às vezes a pessoa não está preparada financeiramente para um tratamento de maior complexidade. Nesse caso ela está feliz porque os embriões formados foram de excelente qualidade. Tem uma pergunta muito importante aqui da Sueli, com relação aos efeitos colaterais, que as pacientes às vezes têm muito medo dos efeitos colaterais dos medicamentos,
se isso pode atrapalhar a fertilidade e se isso pode trazer algum tipo de malformação para o bebê. Isso é muito importante, Bárbara. Então, assim, primeiro com relação aos efeitos colaterais, que eu converso com as pacientes, a maioria delas fala, a parte mais tranquila de todo o tratamento foi a indução da ovulação. É o que eu mais tinha medo das injeções de tudo isso, mas eu não senti absolutamente nada, né? E realmente, são medicações bastante seguras, né? A gente tem que fazer um acompanhamento, mas o que as pacientes relatam é uma pequena alteração de humor, normalmente, às vezes um pouquinho de dor de cabeça, e se sentem inchada, né? Porque o ovário, cólica, vai ficar mais sensível, vai ficar mais dolorido, mas normalmente não passa muito disso, tá? Com relação aos riscos para o bebê, é importante a gente saber que essa medicação tem uma meia-vida muito curta, tanto que a gente tem que aplicar todo dia. Então, na hora que a paciente estiver grávida, não vai ter mais desses hormônios circulando pelo organismo, não vai estar mais medicação circulando. Então, o efeito teratogênico de trazer malformação com relação às medicações eu não tenho. A gente ainda não sabe até que ponto a manipulação embrionária, a biópsia pode trazer algum efeito no futuro e muito provavelmente não. Mas com relação às medicações, isso é muito seguro porque em 24 horas a gente não tem mais medicação circulante, então isso não vai trazer nenhum efeito prejudicial para o bebê, tá? E se isso pode prejudicar a fertilidade, também não, porque a gente está estimulando os folículos que todo mês o ovário recruta e eles seriam perdidos, né? Todo mês a mulher perde centenas de folículos, né? Dessas centenas, normalmente o organismo seleciona um, que é o que você vai ovular, mas todo o resto é perdido. Então, o que a gente está estimulando são esses óvulos que seriam perdidos, que seriam descartados naquele ciclo. Então, a gente não está gastando mais óvulos fazendo a fertilização in vitro, tá? Bom, teve uma pergunta muito interessante também, da Neide, que até que idade pode ser feita estimulação ovariana? E tem que haver bom senso. De modo geral, você pode fazer estimulação ovariana desde que você acredite que aquele ovário é capaz de produzir óvulos saudáveis. É claro que se tiver alguma paciente com 48 anos e tiver uma reserva ovariana razoável, pelo menos a 0,5 para essa idade é razoável, né? Para quem tem 48 anos, como exemplo que eu estou dando para vocês agora. Não é a melhor indicação de estimulação, porque a chance de ter óvulos que levem a malformações de bebê é muito grande. Mas se você fizer uma fertilização in vitro, porque for um desejo muito grande da paciente, e ela se prontificar a aceitar a biópsia embrionária, isso é, a gente estimula, a gente vai ter 2, 3 óvulos, porque ela tem 48 anos, forma seu embrião, e aí esse embrião, no decorrer da própria parte laboratorial, quando estiver na incubadora, no cultivo laboratorial, até chegar na fase de blastocisto, nessa fase final tiramos algumas células para confirmar se esse embrião é saudável. Então, pode estimular, se tem um limite de idade, enquanto você acreditar que vai poder produzir óvulos saudáveis, você deve estimular. Mas se você achar que a chance é muito pequena, desde que se faça a fertilização in vitro em mulheres mais velhas, e você quiser fazer uma avaliação da saúde desse embrião, é razoável. Não existe um limite, mas estimular o ovário com 52, 53 anos não tem sentido. O máximo que eu já consegui fazer, por experiência, é 48 anos, porque tinha uma reserva boa. E com 47 anos, com uma reserva muito boa, não só tive 16 ovos, como tive 4 blastocistos, um embrião saudável e uma gravidez aos 47 anos. Mas tinha um motivo para eu dar continuidade e continuar com essa estimulação. Uma coisa que a Júlia perguntou é se existe um limite de estimulações, quantas vezes a gente pode estimular o ovário, se isso pode aumentar algum risco, né? Então, assim, Júlia, na verdade não tem um limite, o limite é o casal que vai definir, né? A gente sabe que tem um custo financeiro grande, um custo psicológico grande, tá? As medicações não causam aumento no risco de câncer, elas têm uma meia-vida curta, a gente não vai estimular por muito tempo, né? A partir do momento é um estímulo por pouco tempo, tanto que a gente consegue estimular até paciente que está com câncer de mama, né? E isso não aumenta o risco, os oncologistas inclusive encaminham as pacientes para a gente para fazer a preservação da fertilidade, né? Nos casos que tem algum problema, a gente não pode deixar subir muito o nível hormonal, o nível de estradiol. A gente usa o letrozol em associação com as outras medicações, porque ele é
ele diminui o nível de estrogênio e com isso diminui o risco, tá? Principalmente nas pacientes que estão com câncer de mama ou com outro tipo de câncer que tenha receptor de estrogênio positivo, e aí a gente consegue diminuir esse risco, tá? Não tem o limite, um limite é o casal que define, né? A hora que falar, não, agora eu acho que pra mim não dá mais, eu vou partir para outro tipo de tratamento, tá? Mais uma pergunta aqui sobre Duostin, que é sempre falado, é se existe um protocolo definido para se realizar o Duostin. Nada é definido e muito menos para Duostin. Existem várias combinações do Duostin. Existe até a possibilidade, em alguns casos, que nós fazemos só a segunda fase do Duostin. A segunda fase só não pode começar muito leve, com pouca medicação, tem que ser mais pesada. Em alguns casos, inclusive, eu faço uma indução muito leve no comecinho, só para recrutar alguns óvulos, mas eu não colho esses óvulos, que são poucos, para que não onere a paciente. Aí ela vai ter alguns pequeninos óvulos e aí eu já entro no Duostin direto, isso é, na segunda fase. Não existe protocolo, tem gente que usa 2 ampolas de Pergoveris, tem gente que usa Gonal, tem gente que usa a Puregon com Menopur. Não existe nenhuma um consenso de qual o melhor protocolo. Mas na segunda fase do Duostin, como se deve ter altos níveis de progesterona, ou mais alto que o esperado, será assim necessário que se faça um protocolo mais pesado, tomando 300 unidades de qualquer uma dessas gonadotrofinas. Tem uma paciente perguntando sobre o bloqueio ovariano com progesterona, que a gente tem feito, né? Isso eu vou até responder isso, porque não só temos feito isso, como nós estamos enviando um trabalho que já foi aceito. Vamos apresentar um trabalho no Congresso Americano na Filadélfia, eu vou estar lá, que é um dos maiores, o maior ou o segundo maior congresso mundial de medicina reprodutiva, mostrando que a progesterona tem um ótimo efeito benéfico. E digo mais, no próprio site do IPGO, que é algo que eu descrevi como Minifib Plus, que é o Minifib Plus, é você ter muitos medicamentos, aliás, vou melhorar, você conseguir mais óvulos, mas com poucas injeções. Você usa uma associação de progesterona, você usa o Elonva, que é uma medicação de FSH que tem duração de 7 dias, e com mais 2 picadas você encerra o processo de estimulação ovariana. Então, Minifib Plus, a gente usa progesterona no lugar do análogo, do Galutrano, do Cetrotide. Você não pode transferir o embrião, mas você economiza as picadas e tem excelentes resultados. É muito bom usar progesterona e nós usamos com frequência. Tem a Pri contando que fez o Duostin, na primeira estimulação teve 4 óvulos, na segunda 11, fez aqui com o senhor e hoje está com 22 semanas. Tá vendo? É mais uma coisa boa. Então, o importante, como qualquer protocolo, é você saber escolher para a paciente o que é o melhor para ela. É a mesma história, você não faz um protocolo, você não trata uma paciente e faz um protocolo para aquela, você tem que fazer um protocolo específico para aquela paciente. E o Duostin é assim como qualquer protocolo. Se ele for bem indicado, você vai ter bons resultados. E eu vou ser sincero com vocês, numa fase inicial, se falava que os profissionais que falavam que era para todas as situações, eu fazia e não tinha bons resultados nesses casos que tem quase nenhum folículo primordial pequenininho. Eu reservo esse processo para pacientes que têm realmente indicação e aí nós temos resultados excelentes. E acho que vale muito de conversar com a paciente, né? Que a gente tinha uma paciente que, por exemplo, tinha muito medo de agulha. Então, com certeza, para ela o Elonva, que é uma medicação de depósito, vai muito bem. Então, a gente fez um Elonva, depois 6 dias fez outro, né? E aí vai bem. Então, eu acho que não tem muita receita. Para cada paciente, para ela foi o melhor. Ela não conseguia aplicar a medicação. Então, sem dúvida, para ela uma associação disso foi o que era possível no caso dela, né? Então, vai muito da escolha, né? São os pacientes que ajudam também a gente em decidir qual que é a melhor droga, né? Como eu estou vendo que o tempo está acabando, ele vai ter que encerrar aqui a nossa live, mas vocês podem mandar as suas perguntas para o nosso e-mail, pode ser saúde@ipgo, repetindo, saúde@ipgo, envie suas perguntas que nós com prazer responderemos.
Um abraço, uma ótima noite para vocês, estaremos sempre à disposição. Eu, doutor Arnaldo, e a doutora Paula. A gente vai salvar a live sim, viu? Tem gente perguntando, amanhã acho que já está disponível ali no IGTV. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.